Tá, então, pessoal, hoje voltando a falar sobre a Sertial Holdings. A Sertial Holdings é uma posição minha, né? É uma ação que eu tenho na minha carteira. O código dessa ação é ASRT, ela é listada na Nasdaq, tá? Mas hoje o que eu quero fazer é comparar o valuation de Sertial Holdings, os múltiplos dessa empresa, né? Com os números, com o valuation de outras empresas do mesmo setor, né? Pra gente entender o quão cara ou barata essa empresa tá comparada com seus pares. Tá, então é esse meu objetivo no vídeo de hoje. Antes da gente começar, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, né? E com isso dito, agora a gente pode seguir em frente. Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui, né? Eu planilhei os números de Sertial Holdings, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o nome, a gente tem o ticker, o código da empresa, né, na bolsa, o market cap, a capitalização de mercado, né? A dívida líquida. O que é a dívida líquida? É a dívida que a empresa tem menos o caixa, né? Que ela tem no balanço. Então, por exemplo, a Sertial Holdings tem uma dívida líquida negativa, como a gente pode ver aqui, né? Por que isso está acontecendo? Ora, porque a Sertial tem mais caixa do que dívida no seu balanço. Por isso que a dívida líquida acaba sendo negativa, né? Mas ok, seguindo, aqui do lado a gente tem o Enterprise Value, o valor de firma, né? Que nada mais é do que o market cap, contabilizando a dívida líquida da empresa, né? Depois a gente tem as receitas dos últimos 12 meses. Depois a gente tem o crescimento dos últimos 3 anos, né? Desde 2022. Depois a gente tem a margem bruta. A seguir a gente tem o fluxo de caixa operacional dos últimos 12 meses, né? OCF, como a gente vê aqui. Por que OCF? Porque isso aqui é a sigla para Operating Cash Flow, né? Depois a gente tem a margem de fluxo de caixa operacional. E depois a gente tem, finalmente, aí, duas métricas de valuation, que são o Enterprise Value to Sales, ou seja, valor de firma sobre receita, e o Enterprise Value to Operating Cash Flow, que é o valor de firma sobre fluxo de caixa operacional. Tá? E por último, a gente tem aqui a dívida líquida sobre fluxo de caixa operacional, para a gente conseguir entender em quanto tempo essas empresas conseguiriam pagar a dívida líquida delas com a geração de caixa que elas possuem, que elas apresentam. Essa é uma métrica para a gente medir a saúde financeira dessas empresas. Então, por exemplo, a Sertial tem uma dívida líquida sobre fluxo de caixa operacional de menos 4,1. O que isso significa, né? Por que está negativo? Ora, porque a Sertial tem uma dívida líquida negativa, né? Como eu já disse. Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida no balanço. Então, por isso que esse número aqui está negativo. A Sertial, portanto, conseguiria quitar todos os seus passivos, todas as suas obrigações, nesse exato momento, se fosse preciso. Então, nesse sentido, a Sertial está com nota 10. Já a Collegium Pharmaceutical, por outro lado, né, que é a empresa de baixo, está com esse indicador em 2,2. O que significa que Collegium Pharmaceutical demoraria 2,2 anos para pagar a sua dívida líquida com o caixa que ela gera. Então é isso que esse indicador aqui mostra pra gente. Mas então, como vocês podem ver, eu coloquei aqui nessa planilha todas essas métricas, né? E colhi esses números aí dessas empresas todas. Então a gente tem aqui, em primeiro lugar, a Sertial Holdings, né? Que é o objeto, que é o assunto do nosso vídeo. Depois a gente tem Collegium Pharmaceutical, Annie Pharmaceuticals, Perrigo Company, e por aí vai, né? Então a gente tem aqui essas empresas todas para fins de comparação. Bem, vamos passar aqui por cada métrica, para vocês verem como a Sertial se compara, tá? Bem, em termos de market cap, como vocês veem aqui, a Sertial é de longe a menor empresa, né, dessa lista. Quer dizer, enquanto o market cap de a Sertial está em 80 milhões de dólares só, o market cap das outras empresas está sempre acima de 1 bi aqui, né? Aqui. 1,4 bi, 1,7 bi, 1,9 bi, 2,5 bi, né, que é o market cap de Supernus Pharmaceuticals, e por aí vai. A gente tem até empresa aqui de 29,3 bi de market cap, tá? Então, assim, acho justo dizer que aqui a gente tem empresas realmente de todos os tamanhos, né? Mas então, como vocês podem ver, a Sertial é de longe a menor empresa em termos de market cap, né? Seguindo, agora falando sobre a dívida líquida, sobre a net debt dessas empresas, né? Como a gente vê aqui, a maior parte dessas empresas tem dívida líquida positiva, o que significa que são poucas as empresas aqui na situação privilegiada de a Sertial. E que situação privilegiada é essa, né? Ora, pela terceira vez, a Sertial tem mais caixa do que dívida no balanço, o que significa que ela está numa situação de solvência, de liquidez, né,
muito tranquila. Ela não precisa se preocupar com dívida. Mas como eu estava dizendo, quer dizer, são poucas as empresas aqui nessa lista, né, que estão na mesma situação, sem precisar se preocupar com dívida. Quer dizer, as únicas outras empresas com dívida líquida negativa aqui nessa tabela, né, são essa aqui e essa, né, Supernus Pharmaceuticals. De resto, tá todo mundo aqui com algum nível de dívida, como vocês podem ver, tá? Mas enfim, seguindo. Em termos de Enterprise Value, a Sershel é de longe a empresa com o menor valor de firma. Como a gente vê aqui, o Enterprise Value, o valor de firma de Sershel, está em somente 25 milhões de dólares, tá? Quer dizer, se essa ação cair mais um pouco, ela vai chegar a um Enterprise Value de 0, pode até chegar a um valor de firma negativo. Eu, inclusive, comecei a comprar essa ação, né, quando o valor de firma dela estava em terreno negativo, mas, como vocês podem ver, a Sershel é de longe a menor empresa aqui dessa lista em termos de Enterprise Value. Seguindo, agora falando sobre as receitas, como vocês podem ver, se por um lado a Sershel é a empresa com o menor market cap dessa lista e com o menor valor de firma, por outro lado, a Sershel também é a empresa com as menores receitas. Quer dizer, como vocês veem, nos últimos 12 meses, a Sershel entregou 137 milhões em receita, quando as outras empresas da lista entregaram muito mais do que isso, né? Quer dizer, a segunda menor empresa aqui em termos de receita, que é a Supernus Pharmaceuticals, entregou 681 milhões, muito acima do que a Sershel entregou. Então sim, a Sershel é a menor empresa dessa lista, porém, existe uma razão para isso. Mas assim, também não tem o menor problema uma empresa apresentar números pequenos, né? O importante para mim é que a operação esteja redonda. Seguindo, quando a gente fala de crescimento, né? E aqui, esse crescimento é o crescimento médio anual dos últimos 3 anos, ok? Contando desde 2022. Mas quando a gente fala de crescimento, a Sershel, como a gente vê aqui, tem mostrado uma taxa de crescimento negativa, de menos 3,8% ao ano em média. Porém, por que isso aconteceu, né? A gente precisa sempre lembrar da história de a Sershel. Não vamos esquecer que a Sershel perdeu o seu principal medicamento, o seu principal produto, que era o Indocin, quer dizer, as receitas do Indocin despencaram, né? Por conta da entrada de novos medicamentos concorrentes no mercado. Então, sim, as receitas de Sershel caíram muito por conta disso, né? Quer dizer, as receitas do Indocin, né, desse medicamento, foram de 100 milhões para 20 milhões em poucos anos. Então, é claro que isso derrubou os resultados da empresa como um todo. Porém, não esqueçamos também que a Sershel atualmente tem 2 novos ativos, tem 2 novos medicamentos principais, que são o Rolvedon e o Sympazan, que inclusive, como a gente viu no meu último vídeo sobre essa empresa, tem mostrado ótimos resultados. Esses 2 medicamentos vêm crescendo consideravelmente, né? Principalmente o Rolvedon, que se tornou a estrela, o principal produto de Sershel hoje. Então, o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o jogo vai mudar. Porque, assim, o Indocin pode cair mais, ok. Só que, como ele já caiu demais, não tem mais tanto chão assim para o Indocin cair. Quer dizer, mesmo que o Indocin, que o antigo produto de Sershel, vá a 0, isso não vai mais levar o resultado da empresa como um todo tão para baixo. E enquanto isso, por outro lado, essa empresa está desenvolvendo o Rolvedon, que está crescendo de forma bastante acelerada. O Sympazan também está crescendo, né? E esses medicamentos, sim, podem mexer nos resultados de Sershel como um todo. Porém, a tendência é que esses medicamentos façam as receitas de Sershel crescer. Então, assim, a gente está vendo esse número negativo, que inclusive é um dos motivos pelos quais o mercado vem precificando essa empresa a múltiplos ridículos, né? Então, assim, a gente está vendo esse número negativo, porém, eu acredito que é apenas uma questão de tempo até isso mudar, até a Sershel começar a apresentar um crescimento considerável. E aí, provavelmente, essa empresa vai ser negociada a múltiplos bem diferentes, ok? Mas como a gente vê aqui, a média de crescimento do setor dessas empresas está em 9%. Ok? Mas beleza, então mantenham esse cenário na cabeça, tá? E vamos seguir em frente. Falando agora então de margem bruta, como a gente vê, a média desse setor está em 60%, enquanto a Sershel está mostrando aí uma margem bruta de 68%, ok? Então, em outras palavras, a Sershel está entregando resultados acima da média
desse setor, das empresas que estão aqui. Seguindo, falando agora sobre fluxo de caixa operacional, né? A Sertial está gerando caixa, assim como todas as empresas aqui dessa lista, né? Eu fiz questão de selecionar empresas que estivessem gerando caixa, por isso que, inclusive, eu não consegui trazer empresas mais ou menos do tamanho de Sertial Holdings, porque a maior parte das empresas nesse patamar de capitalização de mercado estavam queimando caixa. Então, inclusive, isso é até um fator a favor de Assertion, né? Porque, afinal, não foi tão fácil assim encontrar empresas nesse setor, no setor farmacêutico, empresas pequenas, né, que estivessem gerando caixa. Então, a Sertial foi uma das poucas que eu encontrei, né? Na verdade, eu acho que foi a única que eu encontrei, né? Senão eu teria colocado outras empresas menores aqui também. Mas, enfim, com isso dito, né, na verdade, eu acho que o fluxo de caixa operacional, que essa coluna aqui, não é nem tão importante, né? Porque esses números sozinhos não nos dizem tanta coisa. O que vai dizer alguma coisa realmente pra gente é a coluna ao lado. A coluna de margem de fluxo de caixa operacional. Então, como vocês podem ver aqui, enquanto a média do setor está em 15,4%, a Sertial está mostrando uma margem de fluxo de caixa operacional de somente 9,7%. Porém, vamos lembrar aqui que, como eu mostrei para vocês no meu último vídeo, né, o que aconteceu no último trimestre, no terceiro tri? Apesar da empresa ter mostrado um baita lucro, ela acabou queimando caixa. Agora, por que ela queimou caixa? Ora, porque como ela vendeu muito Rolvedon, né, como ela vendeu muito os seus produtos, ela naturalmente teve um custo para entregar esses produtos, né? Então ela teve uma saída de caixa inicial ali. E aí ela vendeu os produtos, porém, enquanto a saída de caixa foi imediata, aconteceu no terceiro trimestre, a entrada do caixa, o pagamento por essas vendas, só vai de fato cair para essa empresa ao longo dos próximos 2 trimestres. Então, provavelmente, a margem de fluxo de caixa operacional de Assertial deve começar a subir, deve começar a aumentar, mas eu não ficaria surpreso se, por exemplo, a gente visse aqui uma margem de fluxo de caixa operacional de 20%, né? De 20% ou até mais. Então, sim, atualmente, a margem de fluxo de caixa operacional de Assertial é menor do que a média do setor, né, que está em 15,4%, porém, eu acho que a margem de fluxo de caixa operacional de Assertial pode ainda melhorar muito. Seguindo, agora a gente tem o Enterprise Value to Sales, ou seja, o valor de firma sobre receita, que é uma métrica de valuation, para a gente meio que pesar, para a gente sentir o quão caro ou barato essa empresa está, em comparação com seus pares. Mas como vocês podem ver aqui, a Assertial está negociando ao múltiplo de somente 0,18 vezes Enterprise Value to Sales, valor de firma sobre receita, enquanto a média do setor está em 2,2 vezes. Então a Assertial está negociando a um valuation bem amassado, né? Tendo em vista o restante do setor. E se a gente utilizar essa outra métrica aqui, o Enterprise Value to Operating Cash Flow, o valor de firma sobre fluxo de caixa operacional, quer dizer, se a gente usar essa métrica, a gente vai ver a mesma coisa, né? Uma empresa bastante amassada. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque se a média para essa métrica aqui, para esse indicador, se a média desse setor é de 17,1, a Sertial está negociando ao Enterprise Value to Operating Cash Flow de somente 1,9. Então, assim, tá claro para mim que a Sertial está negociando muito abaixo das médias do seu setor. Agora, faz sentido essa empresa está tão amassada em comparação com seus pares? Porque assim, por que essa empresa está amassada dessa forma? Ora, primeiro motivo, né? Porque a Sertial perdeu o seu medicamento principal, que era o Indocin, correto? Tá, mas esse problema já foi sanado. A empresa agora tem 2 medicamentos principais, que são o Sympazan e o Rolvedon. O Rolvedon, inclusive, está crescendo a beça, né? Então, assim, ok, a gente tinha esse problema do Indocin, porém, esse problema meio que não existe mais, porque a empresa agora tem 2 novos ativos. Essa era uma objeção super válida, porém agora essa objeção meio que foi pro ralo, né? E aí você pode falar assim, pô, mas a Sertial também merece múltiplos mais deprimidos, mais baixos? Porque, por exemplo, como a gente vê aqui, a média de crescimento dos últimos 3 anos de a Sertial ficou em menos 3,8%. Então, assim, você pode me dizer
que como essa é a média, esse é o número que a Sertial entregou nos últimos anos, você pode me dizer que por isso a Sertial merece um múltiplo mais deprimido. Porém, como eu mostrei para vocês no meu último vídeo, a Sertial, quando a gente contabiliza os resultados do terceiro TRI de 2025, do último trimestre, mas quando a gente contabiliza isso, a Sertial está entregando nos últimos 12 meses 137 milhões em receita. 137 milhões. Agora, quanto essa empresa entregou em receita em 2024? 125. Ou seja, se ela entregou 125 em 2024 e agora ela está entregando 137, isso significa que, ok, a média dos últimos 3 anos foi negativa, porém, essa empresa já não está mais decrescendo, né? Como a gente viu, a Sertial, na verdade, já voltou a crescer. Então, assim, voltando a falar sobre os múltiplos dessa empresa, voltando a falar sobre valuation, essa empresa está muito amassada quando a gente compara com o restante do setor, porém não me parece que existe mais justificativa para a Sertial estar negociando a níveis tão amassados de valuation. Por isso que eu acho que a gente deve ver essa ação valorizando bastante nos próximos tempos, né, nos próximos trimestres, nos próximos anos, porque assim, essa ação simplesmente está muito amassada. E ela está amassada porque o mercado vem interpretando a Sertial como uma empresa já morta, né? Como uma empresa que acabou por conta da perda do Windowson. Porém, essa interpretação, como a gente vem vendo ao longo desses vídeos, essa interpretação está errada. E a Sertial, na verdade, está se recuperando. Então, eu acredito que a gente vai ter um ajuste de múltiplo. Só que assim, essa ação está tão amassada que qualquer ajuste de múltiplo que a gente tenha pode representar um grande movimento nessa ação. Por exemplo, você acredita que a Sertial pode vir a negociar a um Enterprise Value to Sales de 1,5 vezes? Você acredita que a gente consegue ver a Sertial negociando a um múltiplo desses? Eu acredito que sim. Afinal de contas, a média do setor está em 2,2. Então, assim, se a Sertial negociasse a 1,5 vezes, Enterprise Value to Sales, né? Mas se a Sertial negociasse esse múltiplo, ela ainda estaria negociando abaixo da média do setor. Então, eu não acho nada impossível a gente ver a Sertial Holdings negociando a um múltiplo de 1,5. Tá? Eu não acho isso nada impossível. Quer dizer, por exemplo, Perrigo Company, como a gente vê aqui, está negociando a um múltiplo de 1,25 vezes Enterprise Value to Sales. Só que assim, Perrigo Company tem uma margem bruta muito menor do que a margem de a Sertial. Perrigo Company tem uma margem bruta de somente 35%, enquanto a Sertial está mostrando aí uma margem de 68%. Perrigo Company também tem uma margem de fluxo de caixa operacional menor do que a margem de a Sertial, tá? E além disso, Perrigo Company está numa situação de solvência, né, muito mais complicada, muito pior do que a Sertial. Quer dizer, se Perrigo Company precisa de 9 anos para pagar a sua dívida líquida com o que ela faz hoje em fluxo de caixa operacional, a Sertial, por outro lado, nem precisa se preocupar com isso, porque ela tem uma dívida líquida negativa. Quer dizer, a única coisa que justifica a Sertial Holdings estar negociando a um múltiplo menor do que Perrigo Company é que o crescimento de a Sertial foi pior do que o de Perrigo Company. Como a gente vê aqui, enquanto as receitas de Perrigo Company caíram somente 1% por ano, em média, nos últimos 3 anos, desde 2022, as receitas de a Sertial caíram, em média, 3,8%. Então, esse crescimento pior, na minha visão, seria a única coisa que poderia justificar a Sertial estar negociando a um múltiplo inferior ao de Perrigo Company, por exemplo. Porém, como a gente viu, a Sertial agora está voltando a crescer. Então, assim, será que a Sertial Holdings conseguiria negociar ao mesmo múltiplo de Perrigo Company, a 1,25 vezes Enterprise Value to Sales, valor de firma sobre receita? Eu acredito que sim. Quer dizer, a empresa está crescendo, está redonda, está entregando lucro já, gerando caixa, tem uma ótima situação de liquidez, de solvência, de dívida, né? Quer dizer, a Sertial é a empresa mais segura dessas que a gente tem aqui em termos de caixa versus passivos. Então, sim, eu acredito que a Sertial consiga negociar no mesmo múltiplo de Perrigo Company, a 1,25 vezes Enterprise Value to Sales. Tá, mas então, para fechar o vídeo, onde é que eu acho que a Sertial pode chegar, né? Bem, eu acredito que a gente tenha um upside gigantesco aqui nessa ação. Por exemplo,
vamos utilizar um múltiplo de 1,5 no nosso exercício aqui, na nossa projeção, tá? Quer dizer, será que a Sershel conseguiria negociar a 1,5 vezes valor de firma sobre receita? Eu acredito que sim. Só que aí, aonde teria que chegar o valor de firma de assertion, né? Para assertion negociar a um enterprise value to sales de 1,5 vezes, a gente precisaria pegar a receita dos últimos 12 meses de assertion e multiplicar por 1,5, o que dá 205,5. Então, para assertion negociar a 1,5 vezes enterprise value to sales, o valor de firma de assertion precisaria chegar a 205,5 milhões. Mas onde é que a gente está agora? Bem, como a gente pode ver aqui, o enterprise value de assertion está em somente 25 milhões de dólares. Então, para que o enterprise value possa ir de 25 para 205, o market cap dessa empresa precisaria cobrir a diferença. Ou seja, a capitalização de mercado de assertion precisaria se movimentar, precisaria subir 205 menos 25. Ou seja, o market cap de assertion precisaria subir mais 180 milhões de dólares para a gente chegar ao enterprise value de 205 milhões. Atualmente, o market cap de assertion está em 76, tá? Então, o market cap de assertion está atualmente em 76 e a gente precisaria se movimentar mais 181. Ou seja, o market cap final de assertion precisaria chegar a 181 mais 76, que é 257. Tá, mas a que preço das ações de assertion, né, esse market cap, essa capitalização de mercado representa? Bem, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber quantas ações em circulação a gente tem em assertion. Tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem 96,2 milhões de ações aqui no caso de assertion. Ou seja, a gente precisa pegar esse número 257 e dividir por 96, né? 96. E aí a gente acha 2,67. Ou seja, a assertion precisaria chegar aqui, ó. Caraca. Precisaria chegar aqui, 2,67, tá? Não sei se vocês estão conseguindo aí ver, né? Então, a assertion precisaria ir dos atuais 79 centavos para 2,67, o que representaria um retorno total de 238%. Aí, nesse caso, essa ação estaria negociando aí a 1,5 vezes Enterprise Value to Sales, valor de firma sobre receita. Deixa eu, inclusive, colocar isso aqui no gráfico semanal para vocês verem a magnitude do movimento, né? Então, a assertion precisaria chegar aqui, tá? A assertion precisaria ir de cá para cá, para a gente ter um múltiplo desses, de 1,5 vezes. Então, essa foi a comparação de Assertion Holdings com outras ações do mesmo setor. Como a gente pode ver, a Assertion está muito amassada, né? A Assertion está negociando a múltiplos muito deprimidos, muito baixos, porém, como a gente também viu, não existe mais uma razão para isso, né? Afinal de contas, essa empresa, no último trimestre, já conseguiu mostrar lucro positivo, essa empresa também está gerando caixa, essa empresa está com uma excelente situação de liquidez, de solvência, tem uma excelente margem bruta. A única coisa que deixava essa empresa para trás era o crescimento negativo, né? Que é decrescimento no final das contas, mas enfim. Mas a única coisa que realmente justificava essa ação estar negociando a múltiplos tão amassados era o crescimento negativo por conta da perda do índice, né? Só que isso já foi, em parte, consertado, né? Então, assim, cara, eu não vejo mais nenhum motivo para a Assertion estar negociando a um valuation tão amassado. Então, por isso que eu acho que a gente deve ver algum tipo de ajuste de múltiplo aqui no caso de Assertion, né? Só que assim, como a gente viu também, se a Assertion negociar a 1,5 vezes Enterprise Value to Sales, quer dizer, se esse fosse o caso, a gente teria um put upside, né, de mais de 200%, porém, ao mesmo tempo, mesmo com essa ação se movimentando tanto, ela ainda estaria negociando abaixo dos múltiplos médios para esse setor. Então a gente poderia ver um retorno ainda maior do que 200 e tantos por cento. Tá? Ela ainda poderia subir mais, principalmente se as receitas chegarem a 150,
200 milhões, né, com o Rolvedon. Mas enfim, por hoje é isso. Por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos na próxima, beleza? Falou!